Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Neste episódio vamos falar sobre o tema histórico da semana, a independência do país. Nossa entrevistada é a historiadora Lúcia Bastos, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nossa história de hoje começa com a chegada da família real em 1808. Enquanto as tropas de Napoleão ocupavam Portugal, Dom João VI, na época ainda príncipe regente, transferiu a sede da monarquia para o Rio de Janeiro. No caso brasileiro, nós tivemos a transposição da família, toda uma estruturação realmente de um império aqui no Brasil e, de uma certa maneira, o Brasil passou a ser a cabeça desse império português. Tanto que o grande lamento dos portugueses era que o Brasil de colônia passou a ser metrópole e Portugal de metrópole passou a ser colônia. Depois da chegada da família real, o Brasil foi ganhando peso político, protagonismo, e em 1815 foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nós oficialmente deixamos de ser uma colônia, nós passamos a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, quer dizer, o Brasil, muito entre aspas, porque a gente já vai ver quando falar sobre a independência, não existia um Brasil configurado, mas a parte americana desse império, ela começou a tomar pé da sua possibilidade de autonomia, ou pelo menos de não subordinação como colônia a Portugal. Uma revolução constitucional estourou na cidade do Porto, em Portugal, em 1820. As cortes portuguesas obrigaram o retorno de Dom João e tentaram restringir a importância política do Brasil. Mas venceu a ideia de que Dom João é que deveria voltar para Portugal, que ele vai fazer em abril de 1821. As cortes já estão reunidas e realmente a situação de Dom João, pelo menos até 1823 em Portugal, é uma situação bastante delicada, quer dizer, ele perde, todos os seus, digamos, direitos de um soberano do antigo regime e, segundo a visão de época, ele vai ficar refém dessas cortes portuguesas. Pedro de Alcântara, filho de Dom João, ficou no comando do Brasil, mas também enfrentou problemas com as cortes portuguesas, que determinaram o retorno do príncipe à Europa. Pressionado pelas elites do Sudeste, Pedro não obedeceu, fazendo entrar para a história o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Quando você tem esse manifesto e que se aguarda uma resposta de Dom Pedro, hoje você sabe que foram duas as respostas. A primeira, ele titubeia um pouco, ele diz que vai ver o que é o melhor para o país, para o Brasil, mas logo depois, no dia seguinte, você tem aquela célebre frase, que ficou na história, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E foi essa frase mesmo? Quer dizer, a segunda frase foi, mas ele não tinha ainda aí nenhuma ideia de que ele ia ficar para fazer a independência. A pressão das cortes continuou e em 7 de setembro de 1822, Pedro de Alcântara recebeu novas cartas de Portugal, ordenando medidas que deixariam os brasileiros submissos politicamente à coroa portuguesa. O príncipe estava em São Paulo, próximo ao rio Ipiranga, quando finalmente declarou que o Brasil estava separado de Portugal. E em 12 de outubro do mesmo ano, ele foi aclamado como Dom Pedro I, imperador do Brasil independente. E aí, quando você tem o retorno de Dom Pedro, você começa, ainda no mês de setembro, a imaginar que já há uma separação, mas você tem que oficializar essa separação. Ou seja, a gente mostra que o independência ou morte pode até ter existido, mas não foi considerado como a oficialização da separação. Qual é essa data? É o 12 de outubro, quando Dom Pedro vai ser aclamado o primeiro imperador do Brasil. E todos os documentos que vão ser escritos a partir de 12 de outubro, eles começam a aparecer ano 1 da independência.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com a historiadora Lúcia Bastos, músicas que têm tudo a ver com a independência do Brasil. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você tiver uma sugestão para o programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal! Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.